Alunos, vamos agora resolver o primeiro exercício exemplo de equilíbrio de um ponto material. Então, a partir desse exercício vocês vão poder ter condições de resolver os outros exercícios sobre esse conteúdo, que é equilíbrio de um ponto material. Nesse primeiro exercício, o exemplo que nós temos, ele está pedindo, está nos solicitando aqui que seja determinada, as forças no cabo, em um cabo que está aqui, cabo AB e cabo AC, para suportar o farol de tráfego. Então, esse farol ele tem uma carga, uma massa de 120 Newton. Então, a nossa incumbência aqui é calcular qual é a força que está agindo neste sistema aqui, qual é a força nesse sistema com dois cabos aqui. Esses dois cabos estão sendo suportados por esses postes aqui, dois postes, e no encontro destes cabos há o farol que está fazendo uma carga, sobre esses dois cabos. Então temos que calcular a força AC e a força AB. E como fazer isso? Então vamos lá. Primeiro ponto a ser feito é traçar um plano cartesiano na figura, já observando onde está o nosso ponto material, onde há uma concentração de força. Então no próprio desenho, quando possibilita, vocês devem fazer esse plano, traçar um eixo, como eu coloquei aqui em vermelho, o eixo X e o eixo Y, ok? Então essa é a primeira coisa a fazer, que você consegue visualizar o ponto material, onde está o ponto material. A próxima etapa, o próximo passo é você fazer um diagrama de corpo livre, que se chama, a sigla que a gente dá, DCL. Então, diagrama de corpo livre. Então, esse diagrama de corpo livre vai nos auxiliar na solução do exercício, porque ele torna o exercício mais fácil de visualizar. Você consegue visualizar melhor o que está acontecendo, o que está sendo pedido. Então, primeiro ponto é você observar que na força AB você tem um ângulo em relação ao eixo X, um ângulo de 12 graus. No lado, o outro cabo à esquerda, FAC, não há um ângulo determinado, mas tem lá uma dica pra gente, de um triângulo, que ele tem, tá meio apagado, mas dá pra a gente observar que ele tem um cateto com valor 7, e um outro cateto com valor 24, e a gente precisa saber esse ângulo alfa aqui que eu coloquei aí para vocês. Então, por tangente você consegue encontrar esse valor do ângulo, a mesma situação lá no exercício que a gente fez anteriormente. Por semelhança de triângulo, a gente sabe que esse que é o ângulo que você precisa calcular. E o ângulo aqui, o valor do ângulo foi 16 graus, 16,26 graus. Então você tem o ângulo de um lado, o FAC, e o ângulo do outro lado. Então, com isso aí, você consegue iniciar o seu cálculo das forças. Primeiramente, você vai fazer a decomposição, agora que vocês já sabem fazer. Essa decomposição, por exemplo, força B, eu adotei, que está em vermelho, aqui a seta em vermelho, eu adotei esse sentido. Na força C também, o sentido que vocês estão observando, esse sentido que vocês estão observando.
tá? Poderia ser um outro sentido, mas vamos adotar nesse sentido, tá? Depois no final a gente sabe se o sentido está correto ou não, ok? E aí vocês vão fazer a decomposição normalmente, e não posso deixar, né, de esquecer, né, que existe uma carga aqui de 120 Newton, né? A carga é importante que ela esteja aí marcada no diagrama, 120 newtons, como está marcado aí. Então não, jamais esqueçam, né, dessa carga que está fazendo, né, uma solicitação nos dois cabos, tá? Então aqui 120 newtons aqui representa o nosso farol. Feito isso, né, você já sabe decompor, né, o lado AB, o lado AC, decomposição tá descrita, tá visualizada por vocês, e vocês já estão craques, né, de fazer isso, tá? O que tem que ser feito agora, né, após as decomposições, é a gente encontrar, fazer uma somatória das forças em X, todas as forças que estão agindo no eixo X, e uma somatória também de todas as forças que estão agindo no eixo Y. Então, é importante, né, que a gente faça isso para contemplar, né, para observar se esse sistema aqui, ele, né, está em equilíbrio estático. Então, a gente precisa fazer essa somatória. Então, a gente começa aqui com somatória das forças em X. Então, você volta lá no seu diagrama, não diagrama, na decomposição, você coloca lá os valores que você encontrou, as solicitações de FAB e FAC na somatória das forças. E isso aí tem que ser igual a zero. Então aqui no caso 0,978 multiplicado por FAB menos 0,960 vezes FAC. Aí desenvolvendo, você vai achar um valor aqui de FAC que é igual a 1,01875 multiplicado por FAB. Então guarda isso aí, né? Se você não tem FAB ainda, tá? Vocês estão vendo aí, mas supostamente a gente não encontrou ainda. Como é que a gente vai encontrar o FAB? A gente vai fazer a somatória das forças que estão agindo no eixo Y. Então volta lá a decomposição que você fez. Quais são as forças que estão agindo no eixo Y? Você vai colocar aqui, vai somando elas. Então é somatória. Mesma coisa que nós fizemos no eixo X, você vai somar. Então esse símbolo aí primeiro é somatória de FY, tem que dar igual a zero. Mesma coisa que a gente fez lá, a somatória das forças em X tem que dar igual a zero. Então, quem está no eixo Y? 0,207 multiplicado por FAB, mais, né, que é somatória, mais 0,279 multiplicado por FAC, menos a carga, né, que é a massa do farol. Tudo isso tem que dar igual a zero. E aí você desenvolve, né, só uma observação aqui, né, que a gente tem, por exemplo, aqui 0,279 multiplicado por FAC. FAC a gente descobriu que é 1,01875 multiplicado por FAB. Você substitui FAC por esse valor que está aqui. E depois você vai fazer a multiplicação tradicional. E você vai chegar num valor aqui de FAB de 244,28 newton. Tá? Então você já sabe, você descobriu qual é a solicitação, qual é a força que está sofrendo esse cabo, né? Então é importante para você fazer um dimensionamento em resistência dos materiais. Vocês vão aprender a partir da força que está sendo solicitada no cabo, você vai encontrar o diâmetro ideal para aquela força que ela está sendo solicitada, tá? Você não vai gastar mais material, né, para fazer um diâmetro muito, vai superdimensionar. Não é o caso, você vai perder dinheiro. Então você tem que fazer de acordo com a carga que está sendo solicitada, ok? E do lado AC, fica bem tranquilo, né? Que você já tem aqui o FAC 1,01875 multiplicado por
FAB. FAB você já encontrou, você vai encontrar a força FAC 248,36 N. Pronto, tá? Então você já tem as forças, você já descobriu as forças nos dois cabos e esse é onde a gente queria chegar. Agora, para descobrir se isso está em equilíbrio estático, você vai colocar aqui, por exemplo, a força ABX menos a força ACX tem que dar igual a zero. A mesma coisa aqui no eixo Y, FACY, FABY, né? Essas duas forças que estão no mesmo sentido. E a força do farol, 120, isso tem que dar igual a zero. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar o valor zero. Então vocês vão descobrir que esse sistema aqui, ele está, as forças se anularam, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então está em equilíbrio estático, ok? Então esse é o primeiro exemplo de exercício. A partir desse aqui você já consegue desenvolver os outros exercícios da apostila, ok? Assim a gente vai fazendo outros exercícios conforme as dúvidas de vocês que vão acontecendo. A gente vai fazendo os outros exercícios e colocando no Moodle para vocês, ok? Então, para não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui, tá? Bom trabalho!